Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 25. Guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, e se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para uma terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao chefe da casa, que não dirão dos seus familiares? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa a falar aqui para os seus discípulos, depois de os enviar, sem nada, sem seguranças humanas, mas contando com a providência de Deus. Agora fala que é preciso ter cuidado com os homens, guardai-vos. Por quê? Porque eles perseguirão. E nós sabemos que isso acontece. Aconteceu e acontecerá com a igreja. A perseguição. E a perseguição por causa do nome de Jesus, porque Jesus é anunciado. Porque o evangelho, ele incomoda aquele que não está a serviço do evangelho. Aquele que, pelo contrário, está a serviço das forças do mal, ainda que não tenha plena consciência disso. Há muita gente servindo a Satanás sem saber. Há muita gente servindo às forças ocultas deste mundo tenebroso, sem saber, sem ter essa consciência de que se levantou contra Deus e vê tudo aquilo que é pregado no Evangelho, a boa nova, os mandamentos de Deus como algo que é seu inimigo. Algo que não pode ser feito, que é ultrapassado ou que vem para estragar a felicidade dos homens e a liberdade dos homens. Hoje mesmo, nesse tempo, século XXI, início do século XXI, nós estamos vivendo esta grande efusão ou ebulição de ideias, ideologias, gurus, e grande maioria delas, algumas novas e outras antigas, se levantam contra o cristianismo. Algumas querem pegar a mensagem do evangelho e
distorcê-la para que ela fique adequada à modernidade. Mas a maioria se opõe veementemente. E através de pequenas ideias, ou velhas ideias, né, que vão entrando na mente das pessoas, tentando fazer com que o reino dos céus vire uma espécie de democracia, onde todo mundo pode votar e quem ganhar na votação vence. Não que as coisas dentro da igreja de Deus, algumas coisas não têm a participação dos homens. Tudo tem participação dos homens, mas aquilo que é dogma de fé, aquilo que é a palavra de Jesus, isso não muda. Não é democrático. É como Deus ensinou que é para ser e assim será. Outras questões mais pastorais passam pela escuta do povo de Deus, passam por uma enculturação para que a evangelização aconteça e etc. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de dogmas de fé, de verdades de fé, de mandamentos da lei de Deus. E que esses ensinamentos são os ensinamentos que nos levarão para o céu. Jesus deu a vida para nos salvar e disse: vivei assim que vocês vão poder entrar. A porta, quem abriu foi Jesus com o preço do seu sangue, quando ainda éramos pecadores. Mas para fazer parte desse reino, entrar lá, eu preciso crer, eu preciso mudar de vida, e isso é a veste nupcial necessária para que a gente passe por essa porta, que está aberta. A porta do céu está aberta. Quem abriu foi Jesus. Mas a nossa vida nele, vivendo no Evangelho, vivendo na verdade de Deus, ela exige nossa participação, nosso esforço, que é muito menor do que a graça que Deus derrama sobre nós, para que nós assim consigamos. Então, a fé e a vivência testemunhando esta verdade que nós cremos, nos permitirá entrar felizes e gloriosos para ver a Deus e morar com Ele no céu. Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer e não quer que outros entrem também. Tem quem acredite o contrário, que Deus não é a felicidade, que Ele é a infelicidade, que a felicidade é o homem quem faz. O pior, tem gente que acredita que a verdadeira felicidade é servir a Satanás. E nisso entram as perseguições. Tanto das pessoas que não creem em Deus porque querem elas mesmas ser o seu próprio Deus. Alguns desses homens e mulheres, na sua tirania, no auge da sua tirania, se titularam deuses. A história está cheia desses. E por causa disso perseguiram muitos, ou se não, a todos os que se opuseram a esta loucura de suas mentes orgulhosas. Mas o que Jesus fala aqui é ainda mais sério, porque mesmo dentro da nossa própria casa, nós teremos gente nos perseguindo porque não creem. Aquele que crê vai querer viver na graça, e quem não crê vai perseguir aquele que crê. Isso aconteceu já lá no início da igreja, acontece hoje em muitos lugares, muitas famílias, ainda que em alguns lugares, né, esse extremo de levar à morte tenha sido diminuído, mas ele ainda existe em alguns lugares. A pessoa prefere que o outro morra. Nós temos um caso na igreja, né, que eu me lembro assim, mais forte, de Santa Bárbara, que o próprio pai a matou, porque não queria que ela fosse cristã. Primeiro assistiu a flagelação, a perseguição e tudo mais, tentou de todas as maneiras convertê-la ao Império Romano, porque ele era um romano convicto, devotíssimo. Ele
matou ou permitiu que matassem a própria esposa, porque ela se declarou cristã, escondeu isso de Santa Bárbara, mas quando Santa Bárbara cresceu, ela foi e conheceu toda a história, se converteu por causa de servos dela que eram cristãos, e vendo a vida dos cristãos, fugiu, foi perseguida pelos romanos, e dentre eles o próprio pai, e na última tentativa, humilhada publicamente e resistindo, o próprio pai a mata. Mas ela não negou a sua fé. Veja, irmão entregará irmão à morte e o pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa promessa, para nós, é maravilhosa. Mas nós saibamos que não vai ser fácil dizer sim a Deus. Gente do nosso lado, gente que trabalha com a gente que mora conosco, pode se voltar contra nós. E ainda que não nos mate, nos entregarão, nos perseguirão, deixarão de falar com a gente, nos deserdarão. Pai que vai deserdar o filho, e por aí vai. E Jesus fala, foge para uma cidade, foge para outra cidade, para que você continue pregando, né? E saiba que o discípulo não é maior que o mestre. Porque se chamaram o chefe da casa de Beelzebu, o que não farão com seus familiares? O aviso de perseguição é esse. Então não dá para a gente seguir Jesus achando que agora que eu sigo Jesus, que está tudo bem, que Deus, né, entrou na minha vida, no meu coração, que eu faço uma experiência maravilhosa com Jesus, que não pode ter problema nenhum na minha vida. Não, vai ter problema. Vão ter os problemas normais, que Deus estará conosco e vai nos libertar ou resolver determinadas situações como, quando e se Ele quiser. E nós sabemos que Deus não mudou por causa disso e nem o seu amor por nós. E terão os problemas próprios das perseguições por causa do nome de Jesus, que devem ser para nós título de glória. Alegria por sermos dignos de estar sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Só que a gente só vai achar isso título de glória quando nós amarmos mais a Deus. E aí que está o ponto. Como está o nosso amor a Deus? Porque se não amarmos muito a Deus, quando a perseguição chegar, a gente não vai aguentar. Por isso que Padre Jonas nos ensinou na Canção Nova, e ai de nós que não fizermos isso. Porque vamos sofrer mais, até o ponto de, se insistirmos em não obedecer, desistimos até da própria vocação. Qual foi a ordem que Padre Jonas deu para nós? Uma máxima, para nós um princípio eterno? Quem não adorar não vai aguentar. Então, aguentar o quê? Perseguição, tribulação. E adorar é o quê? Amar a Deus. É Deus em primeiro lugar. E a adoração mesmo, adoração concreta, em estar diante de Jesus para adorá-lo. Quem não adorar não vai aguentar. Eu quero aguentar. Então eu preciso adorar. Eu não tenho capela perto, mas tem capela que você não pode ir para a capela, mas tem uma capela que você consegue ver. Aquela igreja lá fechada, você da sua casa. Pensa em Jesus que está lá, está longe. Você pode adorar a essa distância. O Padre Jonas nos ensinou isso também. Mesmo assim. Mas quando tiver oportunidade, Jesus está lá, está exposto. Adore Jesus. Na Canção Nova, a gente tem sempre a quinta-feira de adoração para adorarmos Jesus. Por causa dela, nós temos aguentado. Ao menos uma vez na semana, adorar Jesus solenemente. Pois quem não adorar não vai aguentar. Vamos anotar no nosso diário? Tem muita coisa para anotar. Promessas de Deus nós temos do versículo 17 ao 23.
tudo isso aqui é promessa de Deus. Todos esses versículos têm promessas de Deus. Mas também tem ordens nesses versículos. E aí eu vou dizer para você. Versículo 17 é a ordem de Deus. Ele diz, guardai-vos dos homens. Aí depois ele explica o que vai acontecer, mas é isso. Essa frase inteira, guardai-vos dos homens, e eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão nas suas sinagogas. Cuidado, né? Guardai-vos, cuidado. Versículo 19. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Vai acontecer de vos entregarem, é uma promessa. Quando vos entregarem, né? É o mesmo que dizer lá, vos entregarão. Mas não fiqueis preocupados. Então, está aqui, é uma ordem e uma promessa. E a outra ordem está no versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Fugir é a ordem. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. E por fim, princípio eterno, versículos 24 e 25. É aqui a sentença, né? O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e os servos como o seu senhor. Olha, imitar a Deus. Basta isso. E nós nunca vamos ser acima. Então, se trataram Jesus do jeito que trataram, como nos tratarão? E muitas vezes, falo por mim, vem um medo, né? Nossa, como será? Mas São João diz que quem teme não está perfeito no amor. Esse é o termômetro do amor. Porque o perfeito amor lança fora o temor. Então, eu preciso amar mais significa adorar mais, e adorar mais significa aguentar mais, não ter medo. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Você é novo aqui no canal? Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Convido você, então, a se inscrever aqui. Na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa para saber como acompanhar conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.